strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk, o melhor podcast do mundo. E hoje, como nosso convidado, temos aqui o grande Rui Tiago, um atleta de CrossFit lá da box, da WOW Training, da WOW CrossFit. Faço uma correção, que atualmente já é WOW CrossFit, já não é training, houve um upgrade em 2021. Grande Rui, como estás? Está tudo bem, Ricardo. Só Rui, uma correção, que já te enganaste. Não sou atleta de CrossFit, apenas gosto de fazer. Já estás a enganar as pessoas. Não, Começamos mal o podcast. eu vou explicar porque é que eu digo isto. Porque tu, no teu perfil de Instagram, tens Rui Tiago, atleta de CrossFit, ou CrossFit Athlete. Pois é, eu também já engano as pessoas há mais tempo. Ou seja, eu estou a seguir-me pela tua bio. Grande Sim, Rui. olha, eu já enganei, já comecei a enganar Olha, alguém. Está a resultar. Antes de mais, obrigado por aceitares aqui o desafio de participar no podcast. O Rui é aquele gajo que está no ginásio, ou melhor, está na box, já fez o treininho dele, quando eu chego lá, normalmente, e uma vez eu viro-me para ele, Rui, filma aqui, se faz favor, este snatch de merda. E ele pega no telemóvel e começa a filmar. Portanto, vou filmar um snatch de merda. Aqui está feito o snatch de merda. Por isso, pessoal, quando precisarem de alguém para comentar os vossos vídeos, que vão lá, ou se o Rui tiver, falem com o Rui, por favor. Para além de já ter a prática, não é? Ainda tem um vídeo sincero, que eu também não ia estar a enganar ninguém. Era isso, por isso é que eu disse a verdade sobre o teu snatch. Olha, Pedro, isso não é mentira nenhuma. Eu fiz o disclaimer, que tu deste seguimento ao vídeo. Foi muito bom. Porque eu me ri quando eu comecei a ver o vídeo. Você tem razão, pronto, está tudo. Grande Rui, como estás? Tudo bem, obrigado. Já tranquilo depois de treinar. Os teus 2 treinos? Os meus 2 treinos. Já a descansar para o fim de semana. Já vamos chegar a essa fase. Rui, começa-nos então, vamos começar do início, os desportos, que desportos é que foste praticando ao longo da tua vida até chegares onde estás hoje? Também não foram assim tantos, digo-te já, olha, comecei com basquete aos 12 anos, depois de ter exato, para pessoas grandes, apesar de não ser muito grande, e ao teu lado ninguém é muito grande também, que é outro problema, mas é assim, comecei por pensar em ir para o futebol com muitos miúdos, até que eu mesmo tive o discernimento de saber que não tenho jeito nenhum para aquilo, então comecei a experimentar outro desporto, que foi o basquete, e então aí vi que tinha mais jeito do que para o futebol, pelo menos não tinha que utilizar os pés a não ser para correr, e nisso não era assim tão mal. Era gordo, não, mas conseguia correr ao menos. E pronto, a partir daí joguei basquete até cerca dos 22 anos, mais ou menos, até que não é que perdi a motivação, mas já não tinha muita pachorra para estar a continuar, exato, a continuar aquele desporto. Gostava ainda, na altura já era treinador de basquete, também de escalão de iniciados. Jogaste no mini basquete. No Vasco da Gama? Não, eu joguei nos rivais, joguei nos salesianos. Nos salesianos, é isso. Essa grande equipa, grande escola de melhor, basquete. E eu acabei os meus anos de basquetebolista lá. Eu comecei no Parqueal da Oliveira de Douro, estive lá até aos Juniores B, depois de lá, daí para cima já não tinha um escalão, então nessa altura eles ofereceram uma possibilidade de ser treinador, tirei o curso e estive lá a dar treino ao mini basquete durante 2 anos, até que abriram um escalão de Juniores A nos Salesianos, Juniores A e Séniores, e eu nessa altura fui para lá e foi onde joguei os meus últimos 2, 3 anos. Conheces o Paulo Pinto? Conheço, mas não joguei com ele. Sim, mas quem claro, é que não conhece? Ele tem lá a foto nos Salesianos. A lenda do basquete. Do basquete e não só, e do hip hop e da... É um gajo de 5 estrelas. Atenção que ele também não é do meu tempo, ele é do tempo do meu irmão, eu conheço por arrasto. Por jogarem junto. Quer dizer, mas se tu jogaste basquete, por isso é muito difícil ter jogado basquete e não teres ouvido falar de Paulo Pinto, ainda para mais sendo ele também internacional e tudo mais.
Mesmo. Grande jogador. É verdade. Depois, entretanto, o que é que voltas é que deste na tua vida a seguir ao basquete? A seguir ao basquete, deixei o desporto. E já estava numa altura em que pensei em emigrar. E nessa altura estava a tirar um curso na escola de hotelaria. E foi então que um colega meu que treinava, era triatleta, ou melhor, tinha sido triatleta. Ele virou-se para mim e disse assim: Olha, queres vir fazer um treino comigo? O que é? Ele, é treino funcional, algo parecido a CrossFit. Disse-me assim. Então, na altura, ele levou-me aqui para a parte da lavandeira em Gaia para, para fazer um treino. E eu, gordinho, ou melhor, ainda mais gordo do que era quando era miúdo. Começa a fazer abdominais, já estava tão cansado. E ele, não vais parar agora. E começa-me a dar chapadas na cara enquanto eu estou a fazer abdominais. E eu só pensava, isto é que é o CrossFit, não quero mais. Nunca mais levar porrada, literalmente. Então eu pensei, isto é que é o CrossFit, meu Deus, que alta porrada, não só literal, como fisicamente. Depois senti no dia seguinte como se tivesse sido atropelado. E isto foi só um treino e acabou. Entretanto, fui para a Espanha e lá, uma vez, depois de estar lá já há 1 ano e meio mais ou menos, eu pensei assim, porquê é que eu não faço um desporto qualquer? E já que não conseguia arranjar equipa de basquete, não sabia, não queria ir para um ginásio, porque nunca apreciei muito o ambiente do ginásio. Cheguei lá a uma box de CrossFit e viraram-se para mim e disseram assim, olha, já alguma vez fizeste CrossFit? Eu lembrei-me daquela primeira vez e disse assim, ora bem, eu vou dizer que não, porque não quero pensar que a experiência agora vai ser igual e vou estar eu a fazer abdominais e estou-me a dar chapadas na cara outra vez. E então cheguei lá e eles, mas queres experimentar? Eu, não, eu paguei já a mensalidade e disse logo, ilimitada. E eles, ilimitado, mas tu nunca fizeste. É ilimitado, é para ser, é para ser. E foi, e logo o primeiro WOD foi tipo um Euro qualquer, em que era preciso correr, era preciso fazer pull-ups. Eu saí de lá com as mãos a sangrar, com bolhas, Tu é mesmo todo isto. vermelho, e disse ao fim e disse assim: para que é que eu paguei a mensalidade? E olha, foi o mês todo. Fui lá no dia seguinte. Foi o que te motivou a continuar. Nem sei, acho que foi mesmo o ambiente daquilo. Porque no dia seguinte chego lá e diz-me o treinador: estás cá outra vez? Eu pensei que já não vinhas hoje. E eu pensei por dentro, pensei, eu também pensei o mesmo, mas cá estou. Mas olha, acho que foi a partir daí que eu comecei a ganhar-lhe o gosto, a aprender mais ou menos o que era o CrossFit, e acho que também o facto de estar lá numa box que tinha o material todo, que tinha bons coaches e, e também da mentalidade que eles tinham, que me fez dizer, foi ainda bem que eu não fui para um ginásio, porque isto é muito diferente e acaba por ter ali, começar a fazer amizades, ter pessoas que conheces, que te motivam e ao fim e ao cabo acabas por ter ali um grupo de treino que está sempre junto, vai mais ou menos à mesma hora, que chegas ali e te retiras o stress do teu dia a dia, mas que ao mesmo tempo te motiva a ser melhor. Basicamente foi isso que me fez depois continuar a ir. Sem dúvida. Mas pronto, depois disso, eu aí estava em Tenerife, fui para Barcelona, lá experimentei mais 2 ou 3 boxes e depois veio algo pelo qual ainda estamos a passar e fez-me voltar a Portugal. E então Mas aí foi tu quando. espera aí, já chegamos a essa parte. Tu nesse percurso que estiveste em Espanha, tiveste a oportunidade ou de assistir ou de participar, já não me recordo, já falamos sobre isso lá na box, mas já não me recordo. Sei que tu estiveste com algum pessoal lá em Espanha, alguns atletas de renome. Sim, isso foi uma competição que, se quiseres, podes promovê-la porque as inscrições estão abertas para já. É por equipas e é uma das melhores competições a nível de Espanha e são aceitas equipas internacionais. E então lá eles tinham um dia que era o primeiro dia, eram 2 dias. O primeiro era da competição e o segundo havia clínicos. Uhum. Então eu inscrevi-me num clínico que era mais do género, como é que eu ia dizer, era um Metcon,
assim com várias coisas para fazer, várias estações, e andavas a rodar um bocadinho. E era com o Lucas Hogberg e com a Sarah Sigmundsdóttir. Mas entretanto havia lá de halterofilismo e havia também de handstand e essas coisas. E tinha lá vários atletas, Lauren Fisher, o Matt Fraser, a Laura Horvath. Então foi ali, tiveram lá depois também os Buttery Bros. Então teve lá um monte de gente que tu só vias, ou melhor, eu só via no computador, e de repente tenho a oportunidade de estar ali com eles, e foi ali que entrou a veia fanboy de posso tirar uma foto, não sei o quê, olha, tira uma foto comigo, e foi engraçado. Eu teria feito exatamente o mesmo. Não, mas depois aí é onde tu vês como é que eles são, porque eu aproveitei para tirar a maior parte das fotos com eles fora da hora em que eles tinham muita gente, ou seja, apanhas lá a ver os outros clínicos e alguns e pedir-lhes a foto. Entretanto, a outros não dava, ou não quiseram, ou não dava, então tu ali também depois já mudas a tua forma de os ver, a maior parte deles, e mudas a opinião em relação a alguns. E se calhar já não é aquela cena que tu vês no YouTube e pensas em estes gajos são sobrenaturais. E depois quando vês ao vivo, se calhar até pensas, afinal, parecem mais normais do que o que são, não é? Sim, e alguns deles bastante pior. mais normais, bastante mais normais do que realmente aquilo que parecem. Mas depois notas ali muitas diferenças entre o meu corpinho de flamingo e o corpinho deles de tanque de guerra dos anos 60, que aquilo, sabes, está mesmo afinado. Mas notas mesmo muita diferença entre um atleta de nível mundial, não é? Do top do CrossFit e um atleta normal, que é o que eu sou. Sou atleta porque faço desporto e porque gosto daquilo que faço, não é? Mas porque és bom no que fazes. Só mesmo por isso. Sim, mas no CrossFit não. Já vamos falar em números. Espera aí, já vamos falar em números. Porque o Rui, que o Rui também ele tem uma alcunha na box. Posso revelar, Rui? Podes. Ele tem uma alcunha na box que, pá, não sei porquê, eu acho que tem a ver com o facto de ele estar sempre de costas para a porta. Chamavam-lhe o Buda inicialmente. Opa, mas se vocês virem o Rui ao vivo, ele de Buda tem 0. Tem o nome. Este gajo é fit. Porque ele treina. Se há pessoa que treina diariamente, é o Rui. Pá, eu não conheço mais ninguém que treine tanto como tu treinas. Esquece. Tens que passar mais tempo na boxe e vais ver que há mais gente que treina com qualidade e não como eu. Há mais pessoal a treinar várias vezes ao dia, mas da forma como tu fazias ou fazes, há poucos. A Silvia também, não é? Temos exemplos assim. Sim, mas aí já vamos entrar num tema de mentalidades que se calhar há muita gente que vai lá que é só mesmo aquela hora de retirar o stress diário. E há outras pessoas que levam aquilo, apesar de ser de retirar o stress diário, mas querem na mesma estar focados em retirar proveito daquela hora e ao mesmo tempo do facto de fazerem exercício. Eu fico mais contente de, se calhar, não a terminar um WOD, mas terminar como se tivesse sido atropelado, do que, se calhar, fiz o WOD, mas fiz com menos peso, porque apesar de poder fazer com mais, mas quis fazer com menos, que era só mesmo para acabar dentro do tempo. Eu acho que não faz muito sentido, até porque há WODs que não são para acabar e há gente que não percebe isso. Uhum. Mas o que eu retiro mesmo satisfação é de poder ajudar os outros depois lá no final, a fazer vídeos e a comentá-los. Fazer bullying. Estou a brincar. Olha, porque o Rui também, quando ele. Mas isto é nos raros momentos em que ele não está a fazer nenhum lá na box, só lá, anda lá para passear. O Rui também te ajuda a contar raps, pronto, que é aquela cena que ajuda a não roubar as raps. É teres alguém ao teu lado a contar as raps por ti. Não, ajuda-te a concentrar-te só naquilo que tens que fazer, não é? Que depois, no final, estás lá, e agora? Tu és daquelas pessoas que, na dúvida, já fizeste ou, na dúvida, tens que fazer mais uma? Na dúvida, tens que fazer mais uma.
Eu também, mas há muita gente que na dúvida, olha, já fiz mais 5. Não sei quantas ia, não sei se eram em 2 ou em 3. Olha, já fiz 8 então. À exceção dos burpees. Os burpees eu faço 1 e digo 10. Pronto. Mas aí compreendo que há muita gente que faz a mesma coisa. E com a tua altura eu também gostaria muito de ter que levantar. Mas não quero fazer bullying com isso, que já é normal. É o normal, é o meu dia a dia. Rui, em que é que o basquete te preparou para o CrossFit? Olha, sinceramente, eu acho que me ajudou muito em tudo aquilo que seja força das pernas. Tudo que seja força, por exemplo, deadlift, que seja saltos para a caixa. E os saltos para a caixa era algo que já se ia fazendo, pelo menos na minha altura no basquete. Não era para a caixa, mas era parecido. Nós, equipas de pobres, sabes, que nós jogamos na elite, Pobres. íamos para a bancada e saltávamos para os degraus da bancada. É isso. Nessa altura. Era o que eu fazia também. Mas sim, fazias, era o que é agora o box jump. Exato. Mas, por exemplo, permite-me a mim fazer box jump over muito mais rapidamente do que se calhar muita gente. Porque em vez de dar a meia volta e descer, eu tenho confiança para fazer o salto praticamente só a tocar com os pés um bocadinho na caixa e ir para o outro lado. Permite-me saltar com muito menos, ser mais explosivo e usar muito menos força ou energia do que muita gente. E aí eu acho que retiro muita vantagem do facto de ter jogado basquete. Agora, não tenho força nos braços, de que é que me adianta levantar a barra até ao peito se depois eu já não consigo levantá-la para o teito? Olha, nem digas isso, porque cada vez que tu dizes assim, eu nem tenho força nos braços, deixa-me só ir ali fazer um clean and jerk de não sei quantos quilos. Já lá chegamos. É que tu induzes as pessoas em erro, depois vão pensar que tem aqui alto podcast. E isto é a edição das pessoas normais da box que tanto tinham pedido. Mas não há ninguém normal no CrossFit, não? Pois, porque primeiro escolhemos o CrossFit, lá está. Mas dentro dos anormais, há as pessoas normais, que somos nós. Epá, eu já não me considero uma pessoa normal há muitos anos, desde que atingi mais do que 2 metros de altura, que me considero um fora de série, uma série limitada. Mas tu, quando voltaste para Portugal, foste inicialmente para outra box, verdade? Sim. Olha, como é que correu a diferença do tipo de treino que tinhas em Espanha para Portugal? Notaste alguma diferença assim muito significativa? Notei diferenças brutais. Eu estava numa box que tinha tudo organizado, que apesar de não ter todo o material que há para ter numa box de CrossFit, e cada vez há mais, e cada vez tu vais ver boxes que não têm tudo, não é? Mas eu acho que depende muito do tipo de coach que tu tens e da planificação que fazem. E eu notei uma diferença enorme. Eu vinha de uma box que nós não tínhamos acesso aos treinos no dia anterior, por exemplo, mas isso permitia às pessoas que não vão todos os dias treinar que pudessem escolher os votos que quisessem ir. E depois lá tínhamos várias aulas que cá eu não tinha visto. Por exemplo, aulas de halterofilismo com campeões de halterofilismo de Espanha, que eles chegavam lá, davam uma aula de 1 hora, que eu só pensava, isto aqui é halterofilismo, é igual ao CrossFit. Era, e depois pensei, mas eu saía daqui muito mais cansado do que se tivesse feito agora o WOD da aula. E era muitas vezes muito técnico, aquilo que as pessoas pensam que o halterofilismo é chegar ali e ok, vamos para volume, uma descarga e é só levantar a barra. Acabas por perceber que acaba por ser muito técnica, ainda que depois pessoas como eu não aproveitem essa técnica que poderia melhorar, não é? Mas acaba por ser muito técnico e menos de volume. Isso também, se calhar, acaba por depois, mais tarde, com o tempo, não é? Se não tivermos pressa, de conseguirmos ter uns ganhos maiores e conseguir levantar mais carga
mas lá está, não é uma coisa que nós queríamos para ontem, tem que ser algo que estejamos a construir aos poucos. E também havia outra coisa lá que eu gostava bastante, que era, tinha mais duas, desculpa. Uma era umas aulas de fitness conditioning, que então era chegar ali e era aulas praticamente de cardio, mas que era com crossfit, ou seja, era em moms, muitos deles eram em moms, em que tu tinhas muito volume e e muitas vezes nem era volume de cargas, era volume de reps, e depois tinhas aquilo durante 40 minutos e estavas ali num circuito de 40 minutos a fazer os exercícios. E havia depois as aulas de técnica, de gymnastics, ou seja, de tudo o que fosse estruturas, caminhar com as mãos, subidas à corda, em que todas as semanas escolhiam um tipo de movimento. Escolhiam não, aquilo havia uma lista e era seguir a lista. E isso aí, imagina, esta semana handstand walk. Então tu ias e durante as duas aulas que havia nessa semana, fosse à primeira ou fosse à segunda, eram iguais. Então tu ias aprender a dar os primeiros passos de handstand walk, ou pelo menos a meter-te em handstand sem teres medo. Pois. Exato. E isso achei que era muito interessante. E isso tu deves pensar, se calhar tinham lá 20 coaches. Não, eram 4. Eram 4 coaches e depois mais esse convidado para dar halterofilismo. Se ele não pudesse ir, davam dos coaches. E então, lá está, entre 4 pessoas eles faziam aquilo e eu senti mesmo que era super completo. Chegas cá, numa realidade distinta, começa a ver o que se calhar acontece em muitos, que é, temos o volume de pessoas necessário para dar as aulas, vamos começar a meter coisas ao calhas, ou sem programar, ou escolher coisas que não fazem muito sentido, e isso foi uma das razões que me levou a procurar outro lugar para treinar, porque lá está, em termos de ambiente, em qualquer uma das boxes que eu andei até hoje, encontrei sempre um bom ambiente e isso foi o que sempre me fez vir para o CrossFit e não tanto escolher um ginásio para treinar. Porque podíamos fazer as mesmas coisas, mas o tipo de gente que está lá é diferente. É diferente. O ambiente, eu acho que eu já andei nos dois lados, tanto no ginásio como no CrossFit, e acho que o que se vive dentro de uma box, estas brincadeiras e tal, também há brincadeiras e isso no ginásio, mas não é igual, não é o mesmo tipo de convívio. Tu não estás lá na box CrossFit, largas a barra com 100 kg, aquilo faz uns trondos do caralho no chão. Se tu largares uma barra no ginásio, fica toda a gente a olhar para ti como se fosse um extraterrestre. Sim, e muitas vezes nem preciso largar a barra. Eu também andei no ginásio e, por exemplo, eu tive lá em Barcelona, tive vários hiatos, ou seja, fazia CrossFit, depois tinha que deixar, depois já conseguia voltar, pronto. E numa dessas vezes que eu tive que deixar, eu fui para o ginásio. Então, como eu já estava com cargas grandes, começo a fazer a meter carga na barra para fazer back squat a uma rep, ou seja, estava a ver máximos. E naquela altura já estava com 160, meto lá 160 kg na barra para fazer um back squat e quando olho, tenho 3 pessoas na fonte de água que estava ao meu lado paradas a olhar para mim, tenho 4 treinadoras do ginásio nas escadas a olhar para mim. Eu pensei, eu estou aqui num canto meio escondido e mesmo assim tenho um monte de gente a olhar para mim. Pronto, com o tempo acabei por ser mais uma daquelas pessoas que paga e não vai. Enquanto que eu aqui no CrossFit não consigo fazer isso. Também é assim, no CrossFit, lá está, é assim, também já tens cargas que são cargas que vale a pena estar a olhar, não é? Mas a forma das pessoas estarem a olhar ou o comentário é diferente do que vai acontecer ou que iria acontecer no ginásio. Porque sabes porquê? Eu explico-te rapidamente. Enquanto que num ginásio eles veem e vazam, se eu na box estiver a fazer um levantamento e fizer mal, ou até eu ter levantado, mas é capaz de vir alguém dizer assim, olha, se fizeste desta forma, aquilo acabaria por sair melhor. Ou não consegues levantar. Muitas vezes, que é o que acontece, é que tu tentas fazer um levantamento, a barra até sobe, mas tu não te consegues meter lá de baixo, ou tens medo, ou depois
num jerk a barra fica ali a meio, e tens sempre lá alguém que diz, se tu te baixas mais rápido, tu metes-te debaixo da barra e já está. Pronto, e isso num ginásio nunca iria acontecer, por muito que fizesse a mesma coisa. Acho que é por aí. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, lá está, eu nunca tive cargas altas em lado nenhum, por isso nessa parte não, não posso relacionar. Não é por aí. O que é alto para ti pode ser baixo para mim, ou ao contrário. Agora, depende da capacidade que tu tens de te adaptar à carga e também a vontade, porque nem toda a gente vai lá para tentar levantar um dia, sei lá, 200 quilos. As pessoas vão lá, às vezes ou por temas de profissionais, não podem estragar as mãos, então também não convém levantar muito peso, ou porque nem sequer querem lesionar-se, ou também o que muita gente pensa é que podem se lesionar ao pegarem muito peso, quando muitas vezes lesionam-se é por pegarem muito peso sem saber, mas com pouco peso também te podes lesionar porque estás a levantar mal. Pronto, mas muitas vezes depende da tua disposição para, que é o que não acontece com muita gente. Acham que só aquelas pessoas que realmente estão focadas no treino é que podem levantar. Não, qualquer um pode. Aliás, é o que eu penso. Não há... Qualquer um de nós pode chegar onde quiser deste treino com essa vontade. Agora, desde que tenha se a tua vontade não é essa, exato, se tu não queres ser um atleta profissional de crossfit, então não tens por que ter cargas altas, não tens por que ter treinos bidiários ou treinos de 3 horas, não faz sentido sequer, é mais por aí. Tu quando estavas em Espanha, já fazias algum tipo de dieta ou isso foi algo que surgiu depois cá em Portugal? É assim... Dieta específica para treino? Não. Eu fiz dieta porque... E eu já tive 2 vezes ali perto dos 100 quilos. Então, como ganhei medo de passar e não consegui descer, decidi das 2 vezes fazer dieta. Fazer dieta ou comer melhor, digamos assim. Pelo menos primeiro comer melhor e depois reduzir as quantidades. E da última vez que eu cheguei quase aos 100 e fiz, que foi aí que já estava no CrossFit lá em Espanha, aconteceu que eu depois também comecei a correr muitas vezes. Comecei a fazer 10 km 3 vezes por semana. Nessa altura foi mesmo antes de fazer o CrossFit e eu digo-te já que para aí em cerca de 1 mês e meio, nem isso, eu perdi cerca de 20 quilos. Então era uma forma de mês e meio? ganhar. Sim. Teve que ser. Então cortei mesmo muito a comida, comi bastante melhor e comecei a correr esse tempo todo. Só que lá está, se tu vais correr não podes ganhar muita massa muscular, pois, é isso. porque senão as dores nos joelhos são enormes. E depois foi aí, e eu também na altura queria ver se fazia uma meia ou uma maratona, e então também estavam mais ou menos a treinar para isso. Chegaste a fazer? Em treino fiz uma meia nessa altura, fiz 21 km só para ver como é que estava, e depois estavas quase. Não, sim, mas fiz para aí em menos de 2 horas, em 1h45 mais ou menos, mas lá está, correr 3 vezes por semana. E depois, já a fazer CrossFit, fiz outra meia maratona, o objetivo era fazer lá abaixo das 2 horas e fiz 1h55. Excelente. Mas digo-te já que não é fácil, que ali a partir dos 16 km eu só pensava assim, eu estou a ir mesmo rápido, e quando olho para lá eu vejo pessoas de 60 anos a passar por mim e eu dizia assim, deixa lá, e eles estão melhor preparados que tu. Já me aconteceu isso, mas de bicicleta, do tipo ir assim e já pensar, e já vou aqui um ritmo fixe, passa um bocado, passa assim um grupo assim de pessoal assim também já com alguma idade e passa para mim e eu, afinal pois. Eles têm uma desculpa, ou melhor, eu tenho uma desculpa, eu estava numa bicicleta de montanha com pneus de taco e eles estavam numa bicicleta de estrada, eu tenho desculpa. E era a subir, a deles era melhor. Era. Eu ia a subir, eles não. Eles passaram por mim. É essa a realidade.
Rui, tu, quando é que, a partir de que momento é que tu pensaste assim, eu gostava de ser atleta de CrossFit, dar o passo a seguir? Eu sempre pensei, eu pensei principalmente quando comecei, já ainda em Espanha, a fazer treinos bidiários, ou seja, eu fazia o meu off, descansava cerca de 1 hora e chegava lá ao coach e dizia assim, olha, preciso fazer outra coisa qualquer. E ele virava-se para mim e dizia assim, olha, dá-me só um bocadinho que eu vou então ali fazer-te um off. E chegava ao quadro e tinha lá um off para eu fazer e que demorava mais ou menos 45, 50 minutos também a fazer. E então a partir daí comecei a pensar, se eu começar a dominar todos os movimentos, eu posso ter alguma hipótese de vir a competir, quem sabe um dia, e, e a minha mentalidade, que é aquilo que às vezes eu digo, e não sei se já tive a oportunidade de dizer isto antes, nas conversas que tivemos na box, não, digo agora, que é de se tu olhas para alguém e dizes assim, mas ele é atleta profissional, e eu penso assim, não, se ele consegue, porque é que eu não hei de conseguir? E o que eu saiba, em termos físicos, tirando, sei lá, se calhar o peso e que ele está mais tempo focado a treinar e treina mais, tirando tudo isso, não é? Eu tenho as mesmas armas que ele. Eu tenho dois braços, tenho 2 pernas, e se eu conseguir dominar os exercícios, eu consigo fazer aquilo. E não é à toa, e é meio a brincar que eu digo, e cada vez penso menos isso porque não tenho paciência para, mas aquilo que eu às vezes dizia até era, vou só ali inscrever-me numa prova, aparecer ali na parte de cima só para meter-me no meio dos nomes, na parte de cima, é mais na parte de baixo, a atrapalhar ali e depois desaparecer e nunca mais ouvem falar de mim. É um bocado por aí, era só para medir, neste caso seria para ver o meu nível de fitness e depois voltar aos meus treininhos tranquilo, sem ninguém me chatear. Era mais isso que eu gostava de fazer. Eu acho impressionante porque sempre que eu vou à boxe, ou grande parte das vezes que eu vou à boxe, quem é que está lá? O Rui. Sempre. Tem a chave. Então, já fizeste a aula? Já, fiz a aula das 7. E agora vais fazer a aula das 10? Vou. Não, nessas alturas, eu às vezes chego lá às 8h30 para treinar, porque não fiz a aula das 7, então faço o meu treino das 8h30 às 10, mas lá está, não me dá tempo de descanso e vou logo meter-me na aula. É certo que depois os resultados não são os melhores, mas consegui ainda acabar com pesos, ou melhor, em RX normalmente, apesar de que o RX é relativo, mas consegui acabar e fico contente por isso. A morrer também. E estás a fazer uma programação específica agora também? Agora que essa já há uns tempos. Exatamente, já há cerca de um ano. Com um coach convidado já aqui no podcast, que foi o grande Carlos. É verdade, exatamente. Ele na altura treinava na box onde eu estava a treinar. Uhum. Ele era lá coach e viu-o a treinar, e como eu, depois do WOD, lá está, senti a necessidade de fazer mais alguma coisa, e eu via treinos no Instagram ou até mesmo na net, e começava a fazê-los. E depois aí até comecei a ter a companhia da Sílvia, que já ouviste falar dela, acho eu. Quando sair esta entrevista, já saiu a entrevista da Sílvia. Por isso, eu e muita gente também já ouviu falar dela há uns episódios atrás, mas sim, comecei a fazer com ela até que ele virou-se para nós e perguntou-nos, mas porquê vocês estão a fazer isso? Não faz sentido, se calhar, estar a voltar a sobrecarregar o mesmo tipo de músculos, entendes? E então aquilo que nós fizemos foi um dia perguntarmos, olha, quem é que faz a tua programação? Ele, sou eu. Importas-te que experimentemos, e fomos treinar uma semana com ele para ver, e depois a partir daí começamos a fazer a programação dele e a dar bastantes resultados em termos de melhorias significativas de cargas, de ginástica e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida. E os resultados estão à vista, tanto a Sílvia aqui como o Rui
pelo menos vou falar destes nomes, que são os que eu tenho mais próximos lá da box, não é? Os resultados estão à vista. Tu quanto é que pesas agora, Rui? Eu estou ali nos 86, mais ou menos. Bela. Mas okay. Quero descer até os 80. Não faças isso, ou não andar ali próximo. Claro, ao menos assim. Pela bons RMs. A intenção é essa, fazer novos. Ainda que com toda esta descida estas alterações de peso, ando ali sempre próximo dos meus, ou bati novos RMs há relativamente pouco tempo, ou ando ali próximo dos antigos. Boa, excelente. Ia-te perguntar uma coisa. Vamos falar dos teus RMs, dos teus números, do snatch, do clean and jerk, do clean. São normaizitos. Por exemplo, os snatch neste momento são os 90, saem facilmente, os 95 ainda não, porque depois normalmente eu não gosto de usar fracionários, então faço nos 90 para os 100. Ou seja, aquele parvo a treinar, lá da boxe sou eu. Mas já tentei 95, meti-me debaixo da barra, só que depois acho que não bloqueei bem, então não deu para subir. Mas pronto, o snatch está ali a rondar os 90, o meu máximo são 93, depois clean são 125, o clean and jerk está nos 122, 123, não me lembro bem agora. Deadlift 220 porque não dá para meter mais carga na barra e não estou a gozar com isso, não quero gozar contigo, tu devias ir a um ginásio daqueles de powerlifting, tem aqueles discos mais fininhos. Não vale a pena, porque depois aí vai caber mais discos, mas eu não tenho força para agarrar. Eu chegavas aos 300. Não, tinha que comer mais. Tinha que começar a ser tipo strongman. Strongman, né? Exato, para conseguir levantar tanto peso. Sim, olha, não seria algo improvável, não é? O Carlos também faz programação de strongman. Sim. Aliás, é uma coisa que eu estou a tentar combinar com ele e um dia fazer uma aula uma cena de um treino de strongman, que é algo que tenho curiosidade em experimentar para ver como é que o que é que se faz de tão diferente do CrossFit, além da parte do cardio, não? Não, sinceramente, a diferença não vai notar muita diferença, a não ser que ele diga que é strongman, porque mesmo nós na programação temos alguns treinos que se parecem, são tipo strongman mesmo, só que como utilizas o mesmo material de uma box de CrossFit, muitas das vezes nem notas que estás a fazer strongman. Tu olhas e dizes assim, olha, aquele está a fazer um wall e já está. Mas na realidade não, é o carregar o saco ou andar com o yoke nas costas, esse tipo de coisas. Pronto, ele mete de vez em quando, que é para nós também termos um estímulo diferente, mas ao mesmo tempo de conseguirmos melhorar os nossos resultados. Tu, dentro de tudo o que tu fazes no CrossFit, qual é a parte com a qual tu te identificas mais? O convívio. Aquela parte antes da aula, ou depois da aula, estar ali um bocadinho a falar e estar a tomar um café em conjunto. Gosto mais dessa parte. É bullying, não é? Não, nem é mais ser parvo. Mas se não for assim, não sou não tem piada. Exato. É isso. Ou estás a falar mesmo em termos de treinos? Sim, em termos de treinos, era isso. De treinos, identifico-me mais com este tipo de treino de strongman, porque lá está, como eu sempre tive mais aptidão para usar a força das pernas e carregar as coisas, pronto, era mais ir por aí e sempre, por exemplo, prefiro isso do que ter a fazer pull-ups. Como somos pesados,
temos que nos agarrar à barra, e depois já não é a falta de força nos braços, é a má técnica, é o facto de, sei lá, não gostar de estar ali a fazer aquilo, acaba por piorar depois em termos gerais, mas lá está, a motivação vem quando tu consegues fazer coisas que não fazias antes, e isso acaba por ver os resultados acontecer, e acabas por continuar a fazer aquilo que estavas a fazer. Acreditas no projeto. Vais fazer o Open? Eu vou fazer para for fun. O oficial, aquele que te inscreves e aparece lá na lista. Não, sabes o que é que eu vi há pouco tempo? É que, e reparei nisso principalmente no ano passado, porque tens o Open, depois tens os quarterfinals, semifinals e depois os CrossFit Games. Todos os atletas que vão até os CrossFit Games têm que pagar todas essas fases. Sim. E depois, por exemplo, tu repara no Open, e sem ir a números mesmo assim à força bruta, que são $18, e tu pagas para ter o teu nome numa lista, na realidade, em que depois, quantas pessoas é que se inscrevem? Muitas. O prémio total dos CrossFit Games, se calhar, acaba por ser coberto logo aí, sem falar em patrocinadores e tudo mais, mas acaba por ser coberto tudo aí. E só para dizer que, olha, acabei em 300 de Portugal, para isso faço para me divertir. Sou top 300 de Portugal. Exato. Sou top 300 PT. Sou top 3.500 no mundo. E meto na bio do Instagram. Exatamente, era o que eu ia dizer, uma cena para acrescentares a bio do Instagram. Sou top 300 de Portugal. Exato. Só tenho. É assim, já estás a apontar para um número 300, top 300 já é um número muito bom. Sim, mas também estou a contar que se lesionem alguns, ou que haja outros que não façam. Senão... Que algum pelo caminho, não é? Exato, senão nem vale a pena. É isso. Rui, objetivos a curto, médio prazo. Neste caso é mais... Nos últimos tempos tenho divertido mais em ajudar do que em projetar uma competição ou algum tipo de lugar em que se meça testosterona. Prefiro estar ali no meu cantinho, na minha caixinha, e estar a ajudar aquelas pessoas que têm mais dificuldade ou que possam não ter muita aptidão para. Então prefiro estar ali no background. Nunca pensaste seguir a área do coaching, do treino, não é? Tirares o level 1 ou o TEF? Já, mas há um grande problema que eu tenho, que é eu depois só me consigo, ou melhor, só consigo ser treinador a sério das pessoas que têm uma mentalidade a sério, ou seja, que estejam concentradas naquilo, aquilo que eu vejo nas aulas, que é pessoas que às vezes vão para lá, estão a falar, e eu incluo-me nessas de vez em quando, que às vezes vou para lá, olho para o quadro, não gosto daquilo que vejo e estou mais a falar do que a treinar. Mas eu não conseguia, por exemplo, fazer isso, e por isso é que muitas vezes chego lá e tento não falar durante toda a aula, porque sei que é complicado, mas também porque não iria gostar, ou combater aquelas pessoas que vão lá e que enganam-se elas mesmas. Não é a dizer que pá, olha, só levantei isto e já foi porque eu não podia mais, mas aquelas que roubam e ainda gostam de meter score só para aparecer lá em cima. Pronto, eu gostava de poder ajudar a combater isso e a fazer com que a mentalidade das pessoas mude e pensem que qualquer um pode fazer aquilo que nós fazemos. Basta um pouco mais de dedicação. É isso, acho que sim. Acho que deverias ponderar isso a sério e quiçá Rui Tiago, o próximo coach. É isso, não. Isso já exige muito trabalho. Não, estou a brincar. Não é pelo trabalho, mas é mesmo porque não sei se iria conseguir. Tenho depois muitas dúvidas a esse respeito. Isso, olha, mas quanto mais não seja, o tempo dirá. Curto médio prazo, estar ali a apoiar a Silvia da bancada.
Olha, eu acho que eu acredito. Podias fazer uma dupla com a Sílvia e participar aí numa competição de duplas que não, vocês não iam ficar só mal. Falta ela encontrar. Só falta encontrar, mas já está pensado há muito tempo. Se calhar boa. Já devia ter acontecido, mas acho que é para acontecer, nem que seja só para nos divertirmos um fim de semanazito. E vai acontecer certamente. Vai acontecer certamente. Olha, grande Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade, participares aqui no podcast. Eu e contares um bocadinho do teu percurso e espero que o pessoal se sinta motivado com a tua motivação e com a tua história e que sigam o teu exemplo. Não treinem 2 vezes por dia seguidas, Sim, treinem vale 2 vezes por dia, mas seguidas não. Ou treinem uma, mas bem. Ou sou o vosso coach. ou treinem uma, exatamente, ou uma e bem. É isso. E eu é que agradeço a oportunidade. E olha, já que as pessoas ao menos não conseguiram ouvir uma história tão interessante como as outras, ao menos que se tenham rido um bocado, que é o mais interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Olá, uma vez mais, obrigado. Obrigado, eu, amigo. Outro para ti, abraço. Ricardo. Fica bem.